as reuniões ordinárias e extraordinárias e as que se fizerem necessárias do Conselho. Doutora Simone, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conselheiros linkados, tá? 3 secretários, e a gente tem 5 técnicos do Conselho também linkados. 3 conselheiros informaram que não vão poder comparecer, por conta, doutora Daiane de luto, a dona Valdenora está com um problema que caiu um poste na casa dela, e a doutora Jaqueline também está pedindo substituição por conflito de agenda. Teve 2 conselheiros que não se manifestaram o motivo da ausência, e dos técnicos a gente tem 2 que já estão com Covid, e um não consegue, tá bem delicada a parte respiratória dele, tá? Presente está o doutor Cássio, o doutor JP, João Paulo e o doutor Heleno. Agora, a senhora. Tá certo, obrigada, Alexandra. Boa tarde a todos. Me chamo Simone Papaz, assumi a Secretaria de Estado a convite do nosso governador, já havia tido uma breve análise e discussão a respeito do contexto da saúde pública do estado do Amazonas, né, assumi a pasta no dia 8 de abril, então praticamente aí se aproxima um mês de gestão à frente da pasta. Quero dar aos senhores a total liberdade para que a gente possa fazer um diálogo saudável. Sou uma pessoa de muito fácil acesso, estou na gestão pública desde 1999, já fui, inclusive, secretária de conselho, tanto municipal de saúde quanto estadual de saúde. Entendo que a função e o fórum dos conselhos, tanto municipais quanto estaduais, eles são fundamentais, né? Eles vêm não só fiscalizar e monitorar todas as ações pactuadas entre as esferas, quanto na execução da assistência. Então, eu entendo que o Conselho, ele garante à população que a política pública de saúde seja cumprida. É claro que nós temos aí um SUS que se deparou com uma pandemia, né, e isso é algo que nós temos que reavaliar. As decisões em momento de pandemia, elas são decisões tomadas à frente de situações que não há muito o que se estudar, no sentido de planejamento, né? Então, existe um planejamento prévio do plano de contingência que o Estado havia escrito, desculpem, que o Estado já havia escrito com outras esferas, com a Fundação, e entendo, sim, que a manutenção desse plano de contingência, ela é totalmente factível de incremento em qualquer nível de eixo de atenção, tanto se tratando nas questões da vigilância, quanto nas questões assistenciais, e abrir essa discussão, essa fala aqui com vocês, porque entendo que esta apresentação minha poderia ter ocorrido com mais brevidade, mas como disse a vocês, não chega a um mês da minha estadia aqui no estado, frente à pasta, e infelizmente eu também fui acometida pela doença, estou finalizando agora, provavelmente amanhã, a minha quarentena, estou aguardando os resultados, então não me afastei das atividades, mas queria muito já ter falado com vocês bem no início da minha chegada, mas que foi, como se diz, no olho do furacão, né? Se passado aí um mês, muitas coisas foram feitas pela Secretaria de Estado, e acho que esse fórum aqui, não só para apresentação, se vocês quiserem fazer algumas colocações, e a gente faz as tratativas de acordo com o cronograma. A Secretaria de Estado, no dia 30 de abril, eu enviei um ofício
onde eu digo da importância de nós mantermos os cronogramas, o cronograma anual, né, das reuniões de conselho, e me coloco à disposição de todos vocês. Acredito que com o decorrer do tempo eu possa conhecer melhor cada um dos conselheiros, a gente tem uma aproximação, mas me coloco à disposição como gestora e como brasileira, para que a gente possa agregar o estado do Amazonas, não só nessa crise, mas que efetivamente a gente consiga não inventar história ou chegar aqui com uma varinha de condão e achar que tudo isso vai ficar 100% num toque de mágica. Isso é uma construção, existem muitas coisas, o estado do Amazonas é uma potencialidade, eu entendo que muitas coisas podem ser melhoradas na assistência, como política pública. Entendo que a gente tem muito potencial, que são ajustes necessários, que deverão acontecer, né? A gente espera que passe essa pandemia para que a gente possa colocar algumas situações em prática, mas sempre no contexto de agregar, né? Não cheguei para fazer nenhuma desconstrução, pude vivenciar até agora que nós temos ótimos profissionais, pessoas capacitadas, tanto na parte assistencial, quanto na parte jurídica, quanto na parte administrativa. Entendo que nós vamos conseguir juntos fazer uma divisão de águas entre o que vem se apresentando a Secretaria de Saúde, mas com um único foco, que é a melhoria da assistência lá na ponta, lá para a pessoa que precisa, para que a gente faça a constitucionalidade, que a gente consiga efetivamente mais com menos, tá bem? Então, essa é a minha singela apresentação para todos vocês, me coloco à disposição, caso haja, por conta, inclusive, do Covid, reuniões extraordinárias, elas serão acionadas, mas temos que manter minimamente o cronograma já pactuado para o ano de 2020, tá bom? Doutora Simone, deixa eu lhe colocar algumas coisas. Quanto ao cronograma, o Conselho, na primeira reunião do ano, aprovou um calendário, certo? Que todos têm um calendário, já em agenda e tudo, e dia 4 de maio seria o fechamento da pauta, dia 15 de maio a reunião da mesa diretora, e dia 26 uma reunião ordinária, isso é o que já está, e tem outras reuniões já marcadas. A pergunta que aí seria para todos, né? Mantém esse calendário de reuniões agendados e vai introduzir alguma extraordinária? Bom, eu deixo para os conselheiros também fazerem a fala dessa opção. Eu, particularmente, sugiro que a gente mantenha esse calendário. Deixa eu... O que mais que tem aqui? Não, só isso. O conselheiro Jamson escreveu um sim no chat ali. Boa tarde a todos. Eu me chamo conselheira Luana Santana. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa secretária e presidente do Conselho Estadual de Saúde, a senhora Simone. Na minha opinião, como conselheira, eu acho que a gente pode manter o calendário como está, apesar de que a data do fechamento de pauta se encerrou no dia 4, anteontem, né? Eu acredito que a gente poderia estender um pouco só a questão do fechamento da pauta, manteria a data da reunião da mesa diretora e a reunião ordinária. Como ficaram ainda algumas pautas pendentes para a reunião de março, que foi quando foi cancelado, né?
Eu acredito que a gente pode até utilizar a mesma pauta, caso tenha algum outro item importante a ser inserido, que seja encaminhado até essa semana, eu acho que até sexta-feira, e aí na próxima semana, na reunião de mesa diretora, a gente define a pauta para a reunião ordinária. É a minha sugestão. Boa tarde, Luana. Muito obrigada, viu, pela recepção e pela acolhida. Eu mantenho também a sua sugestão. Na sequência, o conselheiro Jameson se inscreveu, ele, eu acho que quer falar. Boa tarde a todos e a todas, conselheiros. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar presente e parabenizar a secretária por esse novo desafio, que é estar à frente da Secretaria de Saúde do nosso Estado. Eu sou a favor que se mantenha essa data que já está aí e que a gente vá só acrescentando, né? Eu estou aqui para contribuir. Ok, na sequência, o conselheiro João Libardoni, que quer falar. Bom, boa tarde a todos e a todas, conselheiros, secretária, nossa secretária de saúde, doutora Simone, né, seja bem-vindo ao estado do Amazonas, e que possa ter muita aí saúde e sabedoria frente a esse desafio assumido nesse momento, né, tão difícil que o estado vem passando. Possamos aí ter perspectiva de dias melhores. Com relação à agenda, eu acredito que a gente possa manter, mas nós teremos que pensar em alguns encontros mais, como dizer assim, habituais, não sei, a cada 15 dias, porque essa questão agora da pandemia trazem muitas novidades e muitas cobranças também durante esse momento, principalmente em cima de nós conselheiros. Não sei se isso entraria, no caso, como reuniões extraordinárias, caso nós tenhamos algumas pautas que iam a surgir antes do processo, porque nós vamos pensar o seguinte: nós temos o envio da pauta, nós temos a reunião da mesa diretora e nós temos a reunião ordinária. Esse é um calendário que funciona em cima de um momento mais tranquilo do que nós estaríamos vivendo. Eu acho que nós poderíamos reduzir um pouco esses tempos e incluir algumas reuniões, tem a pauta, claro, extraordinárias dentro desse período. Essa é uma sugestão. Obrigado. Deixa eu só fazer um complemento aqui, agradecer a minha acolhida pelo Jameson, né? E o conselheiro que falou agora, desculpe, eu não anotei o nome, eu não estou vendo aqui. João Libardoni. João Libardoni. João Libardoni. Tá, João, obrigada. Realmente é isso que eu tenho pedido a Deus, que me dê saúde, sabedoria, porque, além de tudo, o compromisso é realmente com a população, né? E sem isso, sem saúde, sem sabedoria, a gente acaba não conseguindo tomar as melhores decisões. Então, sabe as palavras. E quanto à sua colocação, no final da minha fala, quando eu disse havendo necessidades de extraordinária, o que é que tem acontecido? A velocidade com que tudo tem acontecido, ela é muito, ela está até cansativa, para te falar a verdade, né? É claro que essas reuniões por videoconferência, elas estão acontecendo numa velocidade, inclusive, muito grande, com os órgãos fiscalizadores, com os poderes, com a equipe técnica. Entendo e acredito que uma palavra, pelo menos a gente conseguisse pontuar, né, o que a Secretaria de Estado tem feito, quais os dados epidemiológicos, num período de 15 dias, desde que a gente pondere o tempo dessa reunião, eu acho que respalda o Conselho das ações que a Secretaria de Estado fez durante um período de 15 dias e coloca também a disponibilidade de vocês opinarem, né, com algumas sugestões ou com algum acontecimento que vocês possam colaborar.
Acho realmente que é necessário, normalmente uma reunião com cronograma anual, ele trata dentro de uma normalidade de gestão, então a sua colocação, eu entendo que ela é uma colocação prudente, eu só peço que a gente defina, faça a definição das datas, e que a gente tenha realmente um período, e a gente fale tão somente da questão Covid, se vocês assim entenderem, porque se a gente fizer acréscimo de pautas nessas reuniões quinzenais, a gente vai acabar misturando os assuntos. Então, essa é a colocação frente à sua sugestão, tá bom, João? Na sequência, a conselheira Cleidinir gostaria de falar também. Boa tarde a todos e todas, né? Me chamo Cleidinir, quero agradecer a Alexandra, quero agradecer a secretária de Saúde pela iniciativa, né? Porque estava todo mundo, pelo menos nós, eu, além de ser conselheira, sou sindicato também, e nesse momento tão importante que nós vivenciamos, a gente é muito cobrada. No início dessa pandemia, eu me senti tipo impotente, porque não sabia para onde correr. Ia para a Secretaria de Saúde, estava nessa transição, ia para o Ministério Público só por meio de internet. Então, foi muito difícil. A gente, como o nosso companheiro e conselheiro João falou, nós somos muito cobrada, principalmente pelo profissional de saúde, e além da gente ser conselheira, a gente é sindicato, e além de ser cobrada pelo profissional de saúde, nós também somos muito cobrada pela população, e nós queríamos só acompanhar, para tomar conhecimento, para ajudar. E a única coisa que eu encontrei foi a Defensoria Pública, né, que nos deu a mão, e principalmente no pedido das EPIs, nós ajudamos, e, infelizmente, com a liminar, porque não tinha o diálogo. E é aquilo que eu digo, o diálogo é muito importante. Nós não estávamos tendo diálogo que nós merecíamos no momento, como conselheiro e como sindicato, e aí nós estávamos tipo doido no campo, né, sem saber para onde correr. E aí, agora, com a reabertura das reuniões, vai ser muito bom mesmo, tanto para o sindicato, como eu acho para a própria gestão, e que o diálogo ele é muito importante. Eu falava com a mídia a mídia ela procura muita gente como sindicato, e aí eu falava com a mídia sem o dado que eu gostaria de ter, porque não nos davam, não tinha esses dados. Se a gente tivesse conversando, pelo menos, a gente tinha uma noção. Eu corria para o João, para todo mundo. Então, eu acho que agora, no momento de pandemia, que inclusive, como ele falou, a senhora chegou num processo muito, muito delicado, num estado com o maior número da região norte, né? E o quarto do país. É muito preocupante aqui no Amazonas, a gente está vendo, né? Já estão querendo até fechar tudo, né? Porque está crescendo a cada dia. E nós temos essa responsabilidade, tanto como sindicato, como conselheiro de saúde, agora com essa reabertura das discussões, porque nós estávamos conversando só nós, conselheiro mesmo, e a secretária executiva, mas nós não tinha deliberação nenhuma, não tinha nem como andar direito, porque não tinha uma cabeça. Inclusive, nós cobramos da Alexandra que você estivesse na reunião com a gente, para a gente tomar algumas deliberações para poder a coisa andar. E é isso aí. Se a gente tiver algumas coisas para falar para frente, a gente vai falando. Na sequência, a senhora vai falar? Sobre a reunião, né? Sobre a reunião, Alexandra. Pode ser também, mas depois a doutora Simone fala e eu falo. Sobre a reunião, por mim, pode seguir a data que já está, né? Cleidinir, como falei no começo, né, realmente foi no período de transição que veio a saída do Dr. Tobias, a minha chegada. É claro que cada estado tem sua característica, mas eu entendo que o SUS, ele é tripartite, ele tem, como disse no início, a ponderação dos conselhos. Eu, particularmente, repito, eu entendo que o conselho é uma base, inclusive legal, para que um bom gestor atue.
Esse é o meu entendimento. Eu sempre trabalhei nos municípios e no Estado, muito em parceria com o Conselho, porque eu entendo que o Conselho, além de agregar soluções, ele fortalece, porque quando você coloca as coisas como transparência, onde o recurso foi aplicado, o que foi feito, de que forma que foi feito, eu acho que ele respalda o setor, a gestão, o gestor. Então, acho que foi um tempo, Alexandra, em todo o tempo, contato com a doutora Júlia, que veio comigo, que está me acompanhando nessa missão. Entendo que, como falei no início, né, que o Amazonas tem uma potencialidade muito grande de ter uma assistência melhor, eu acredito nisso, e para isso que eu vim para cá. Entendo que o histórico do Amazonas, por situações de corrupção, ele fica fragilizado com a população tem uma expectativa de que o recurso público seja empregado na assistência como deve ser, né? E eu quero te dizer o seguinte, esse avanço dessa reunião, que poderia ter acontecido há 10, 15 dias atrás, por vários motivos, eu fiquei bem ruinzinha mesmo, a doença me afetou de uma forma moderada, inclusive, mas eu, desde o início, entendi que isso ia passar, e eu estava com a doutora Júlia e com a Alexandra muito com essa expectativa de poder ouvi-los, de poder dizer a vocês qual o motivo da minha vinda para cá, e digo o seguinte, não só com os sindicatos, né, para que vocês possam realmente ter acesso às informações, né, ser um conselho participativo, um conselho que fiscaliza, um conselho atuante. Então, não são palavras assim que eu estou dizendo porque eu acredito e porque eu trabalho nesse sentido, tá? Só para deixar para vocês aí um aviso, muitas das coisas que estão sendo feitas, que estão sendo adquiridas, que estão sendo recebidas por doações, nós temos hoje um BI, um sistema de informação do governo, em que tudo que acontece, a secretaria, a fundação, a gente sobe essas informações que são compiladas, e eu entendo que isso vai ser um respaldo, inclusive jurídico e legal, lá na frente, quando formos questionados por qualquer ato. Na página da FVS e na página da Suzan, nós já submetemos alguns documentos, tanto do SEMA, quanto das ações da saúde, que podem ser acessados pela população e por vocês conselheiros, tá bom? É isso. Doutora Simone, só para completar a sua fala, há 10 minutos atrás foi enviado os ofícios que a senhora já tinha pedido para que os conselheiros recebessem, que é o do Ministério da Saúde, para o general Hamilton Mourão, para o doutor Alberto Bertrame, os ofícios da Suzan também, os memorandos, os documentos da SEMA, materiais, quase todo esse material aí que a senhora falou, as cartas circulares, o gabinete de crise, todos o que foi feito até agora, acabou de chegar no e-mail de cada conselheiro. Quem não recebeu, por favor, me avise no WhatsApp do grupo que a gente repõe, tá? O conselheiro Marcos Alexandre quer a palavra agora, tá? Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda. Esse é um momento de apresentação. Então, a gente não tem muito o que debater, não é o momento. Eu queria que a senhora só me orientasse um pouco mais quando a senhora falou que esse é um conselho e quer que um conselho seja um órgão fiscalizador e que seja um conselho atuante, né, nas unidades, na secretaria e assim como for necessário. Esse conselho, o pouco que eu tenho convivido com ele necessita muito do apoio do Estado. Ele necessita muito de apoio em todos os setores que a senhora possa imaginar.
Mas minha única pergunta é essa, de que forma a senhora coloca para a gente, que a senhora nos orienta, de que forma esse conselho deve ser um órgão fiscalizador, de que forma atuante, e que a senhora seja bem-vinda na nossa cidade. Obrigado. Oi, Alexandre, obrigada pelo acolhimento, por me receber. Não só esse conselho, né, eu acho que um conselho atuante é aquele conselho que ele delibera as propostas, né, ou de implantação, ou de mudança, o acompanhamento dos valores aplicados, da produtividade, de acordo com o que a legislação preconiza, né, a fiscalização que eu digo atuante, e entendo que o Conselho Estadual do Estado do Amazonas, com vocês como membros, já devam desenvolver. Eu falei na questão, quando eu disse do trabalho dos conselheiros, é exatamente isso, né? É acompanhar o que está sendo feito, apontar as necessidades, porque vocês são os olhos, são as pessoas que representam a população. Então, é desde uma visita numa unidade, num relato, desde uma aprovação de uma deliberação de investimento ou de não investimento. Então, é isso, é o trabalho diário que os conselheiros têm que fazer. No caso do financeiro, quando nós fazemos as apresentações quadrimestrais, eu entendo que é uma oportunidade, né, não só para o Conselho Estadual, mas para a população e como um todo, o atendimento à lei, ela faz com que a gente possa compilar nesse período qual a produção, o que foi investido, como é que está toda a questão financeira, de aplicabilidade financeira do recurso, mas eu acho que a gente, sinceramente, eu tenho um olhar um pouco mais humanizado. Eu acho que o recurso, você gastar o recurso, qualquer gestor gasta o recurso, né? Qualquer instituição gasta o recurso. O que eu tenho, assim, como meta, eu não sei se é algo da minha ideologia, sabe, Alexandre? Eu sempre penso da seguinte forma, e venho e carrego isso comigo. Já fui convidada para ser gestora de instituições particulares, mas acho que a minha missão por aqui, por essa época, é ser gestora pública. Então, o meu modo de ver é que o gestor público, ele não tem que comprar a pior cadeira, a pior maca, porque é um serviço público. Entende? Isso está comigo. E depois eu vou mandar as fotos de uma unidade, só para vocês terem ideia. Antes de sair, eu fiz questão de inaugurar. E aí me perguntaram assim, nossa, secretária, mas a senhora tem padrão sírio-libanês? E eu respondi, eu tenho padrão que o povo tem que ter como respeito. Então, o que eu puder, gente, o que eu puder, dentro da minha capacidade de conhecimento, por mim, hoje, eu trocava todas essas camas hospitalares, porque as pessoas só procuram um serviço de saúde porque elas precisam, porque elas estão debilitadas. Então, o meu entendimento como gestora a gente não só olhar o que gastou, como fez, como uma massa. É claro que a gente está falando, Alexandre, de 4.200.000 pessoas, né? A gente vai fazer isso de uma forma massificante? Não, mas eu entendo que cada unidade que a gente conseguir melhorar a assistência, tratar aquele paciente como uma pessoa, né? Um atendente, quando a Cleidinir fala que é do sindicato, eu entendo e falo isso a vocês. Quem faz a saúde, quem faz o SUS são pessoas. Se essas pessoas não olharem para o paciente, não ouvirem o que o paciente está falando como ser humano, então a gente tem que rever os nossos conceitos, né? Então, quando eu falo do órgão fiscalizador como conselho, não é só olhar o que o Estado faz dentro da sua legalidade, é olhar como é que os nossos prestadores estão atendendo aquela pessoa, que pode ser meu pai. Meu pai, em São Paulo, ele é atendido pelo SUS.
porque durante muito tempo eu não consegui fazer o pagamento de plano de saúde, e hoje um plano de saúde para ele é um plano de saúde muito caro, né? Então, os meus pais, eles sempre utilizaram o serviço público do Estado de São Paulo. Eu tenho a carteirinha e eles também têm a carteirinha. Então, assim, o que eu quero para os meus pais, eu quero para a população do Brasil, eu quero para a população do Amazonas. Então, quando eu falo da atuação do conselho, é chegar junto e falar assim: doutora, secretária, a gente consegue melhorar isso? A gente consegue ter uma entrada mais humanizada de uma unidade? A gente consegue colocar os funcionários com maior qualidade para trabalho? Tudo isso é um pensamento, Alexandre, que eu acho que tem que ser de todos nós, né? Engenheiro de obra pronta é muito fácil. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei, eu não vim para fazer críticas, eu vou avaliar, vou entender as possibilidades e propor melhoria de assistência. É isso que eu entendo como gestão pública de saúde, né? Quando a gente faz a condução e diz assim, vou construir uma unidade, ok, vai construir de qualquer jeito, vai comprar qualquer coisa, vai colocar a equipe lá dentro sem condições de trabalho, mas isso são dois lados, né? Eu, Simone, como secretária de Estado, eu não vou fazer milagre, eu vou fazer gestão. E a minha proposta de gestão não é aqui vir prometer nada a ninguém. É assim, vamos fazer bem feito, vamos gastar bem o dinheiro público. É para comprar uma maca? Para que comprar uma maca? Porque a maca é do SUS. Nós vamos comprar uma maca de qualidade dentro dos preços médios estabelecidos pela prática comercial, né? Então, assim, eu estou até me desculpem, eu estou me prolongando na minha resposta, porque é o que eu penso, eu não consigo ser muito taxativa, entende? Então, eu quis só dar uma explanação no que eu acho que o Conselho pode nos ajudar. Obrigada, doutora. Na sequência, a conselheira Suelen quer falar. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, bem, eu me chamo Suelen, eu sou enfermeira e também sou conselheira no Conselho de Enfermagem. E eu vejo que essa pandemia só trouxe à tona todos os problemas que nós já vivenciávamos dentro das unidades. E quem está na ponta do iceberg de toda essa problemática é a enfermagem e a medicina, porque nós é que atendemos essa população na linha de frente, né? Você falou da questão da gestão, né, e do compromisso profissional, mas hoje eu vejo que os profissionais eles estão mal remunerados, muitos profissionais sem receber e doentes, tá? Então, isso é um problema que eu acho que urge ser resolvido, tá? Sobre a qualidade dos EPIs. Eu fui fiscalizar enquanto conselho, adentrei em diversas unidades. EPI até tinha, mas que não era tão de péssima qualidade que o profissional ali estava desprovido de qualquer proteção. Além de outro problema, os gestores que racionalizam esses EPIs constrangem os profissionais, tá? Então, isso é uma realidade que hoje os profissionais de saúde vivenciam. Além da falta de estrutura, de equipamentos sucateados, equipamentos inapropriados, tá? Compras que nós vimos sendo escancaradas para o Brasil inteiro, superfaturadas, né, de equipamentos inapropriados, entendeu? Para dar suporte ventilatório para esse indivíduo, tá? Então, a gente vive uma problemática nesse estado que a gente vai ter que buscar estratégias enquanto conselho estadual para minimizar, porque milagre ninguém faz,
A gente tem pouco tempo aí de gestão, mas eu acho que a gente tem que ser responsável, porque tudo isso que está sendo comprado, mesmo que seja diante de uma calamidade, a gente vai ter que prestar conta posteriormente. Tá? Então, se essa prestação, ou se esses valores forem exorbitantes, né, a gente vai ter que justificar esses atos. Então, eu acho que a gente precisa buscar estratégias, precisa dar resposta para essa população, tá? Que está morrendo. E um dia desse a gente estava fazendo escala de profissional que ia ambusar paciente, e a gente sabe que ventilação por pressão positiva é ineficaz, tá? No tratamento do paciente por Covid. Tá? Então, é paliativa. É só para não morrer e dizer assim, eu fiz alguma coisa. Tá? Então, a gente precisa dar condições de trabalho para os nossos profissionais e para melhorar essa qualidade da assistência. Tá? Essa é a minha fala. Suelen, boa tarde, obrigada pela recepção. Eu tenho algumas coisas para ponderar e acho que vale muito a pena as suas colocações. Primeiro, da questão dos débitos do Estado, né? Nesse período que eu estive, nós fizemos o levantamento dos débitos anteriores à gestão que hoje conduz o Estado do Amazonas. Então, hoje nós temos claramente o que ficou de débito de 2018, não só para o serviço de enfermagem, mas para todos os prestadores de serviço, tá? Inclusive o levantamento dos débitos de 2019, que uma das primeiras coisas que eu pedi autorização para o governador foi a questão da sensibilização do pagamento da equipe de frente. Então, nós fizemos o levantamento dos débitos de 2019 da enfermagem e dos médicos, nos comprometemos a fazer essas liquidações, porque entendo que o profissional que está lá na ponta, independente da pandemia, nada mais legal no ato da legalidade de todos receberem o salário pelo qual executaram as suas atividades. Então, falando da questão dos pagamentos, isso é um compromisso, tá? Isso é um compromisso. Hoje mesmo falei de manhã com uma das diretoras, doutora Ítalo estava em outra ligação, e perguntei a ela duas situações a respeito da questão da equipe de enfermagem daquela unidade. E ela me disse, doutora Simone, aqui ainda há uma ausência de pagamento. Eu falei, então você passe aqui que eu já vou conversar com o Perseverando para a gente perseguir, na verdade, essa quitação. Suelen, uma coisa é ter orçamento e uma coisa é ter o financeiro. Como você bem disse, eu não vim aqui e não vou prometer isso a vocês de fazer milagre e nem mágica. Existem coisas que podem e devem ser feitas a curto, médio e longo prazo. A questão dos pagamentos dos débitos, no meu olhar de gestão, ela deve ser a curto prazo, desde que a gente consiga financeiro para isso. Isso é uma responsabilidade do Estado, isso está dado, foi serviço feito, serviço pago, tá? Eu só estou colocando para vocês a minha visão desde o dia 8, é realmente liquidar esses pagamentos, porque os profissionais precisam receber. E eu não digo só para a enfermagem, o maqueiro, ele tem que ter o mesmo respeito, a pessoa da limpeza, o mesmo respeito, todo mundo tem que ter o mesmo respeito, né? Então, no meu entendimento, o que eu pedi para a equipe fazer? Levantar quais eram os débitos das equipes médicas, quais eram os débitos da enfermagem, quais eram os débitos dos serviços meios, ok? Isso a gente tem clareza do número, inclusive mês a mês, do ano de 2018, do ano de 2019, 2020 até abril. Muito bem. Isso vai ser liquidado, é um compromisso do governo, é um compromisso da Secretaria de Estado, e não dá para ser diferente. Nós precisamos das pessoas à frente.
Então, de alguma forma, na medida que a gente vá gerando o financeiro, vá gerando a possibilidade, a gente vem quitando os débitos dos meses anteriores até a gente conseguir estar dentro do que a lei preconiza. Isso é uma coisa. Quanto às EPIs, existem várias situações. Primeiro, não é uma situação do Amazonas, é uma situação mundial. Eu recebi uma imagem de uma amiga que trabalha dentro da Santa Casa do Estado de São Paulo. Secretária, não quero que a senhora compare. Não tem como não o fazer. Eles estavam atuando com saco, capa de chuva, porque chegou uma hora, Sueli, que a Santa Casa não tinha como adquirir o item. Eu não estou dizendo a vocês que eu concordo com esse fato. Eu só estou querendo demonstrar que isso não é um problema do Amazonas. Porém, já era um problema anterior e que nós só nos demos conta com a pandemia. Então, existe uma grande dificuldade, grande, imensa. Tanto é que, se vocês olharem, a gente vai fazer uma publicação oficial no Diário Oficial de todos os itens, para que a gente dê transparência para as empresas, para que elas possam visualizar o que a gente está tentando comprar, tá? Quanto à qualidade, nós temos duas situações. Primeiro, as atas vencidas, ninguém quer entregar, porque um item que custava lá R$20, ele passou a custar 80. Um item que custava R$2,80 passou a custar R$12,50. Então, esse desequilíbrio do mercado, ele não atingiu só o Amazonas. Então, nós temos, sim, muita dificuldade de adquirir o item. As empresas declinam, nós temos que abrir proposta de dispensa por licitação. Quando você fala que nós vamos ter que responder, e isso eu tenho falado, inclusive, com os órgãos fiscalizadores. Por quê? Eu faço uma pergunta como gestora. Nós temos que deixar de comprar um avental porque ele está 10 vezes mais caro, ou eu compro o avental porque eu tenho que fornecer isso para o profissional e responder lá na frente? Nós compramos respiradores por valor que todos os estados estão pagando, ou a gente deixa fazer o ambusar e sabendo que aquilo não é a técnica adequada? Então, infelizmente, a gente vai ter que assumir esse risco. Nós vamos ter que assumir. E eu gostaria muito de vocês ao meu lado. Porque na hora de uma compra ou não compra. Ou compra por 10 vezes o valor, porque tem a cotação ali, tem a empresa se negando a entregar um produto da ata, ou não compra. Quanto à qualidade, Sueli, nós estamos recebendo muitas doações, graças a Deus. Acontece que nem todas as doações, elas vêm com a qualidade. Eu, particularmente, fui buscar uma máscara N95 doada por uma instituição, em que eu fiquei espantada com a qualidade da máscara. Porém, outra instituição fez uma doação em que a qualidade não era tão boa. Hoje me questionaram no gabinete de crise, mas doutora, a senhora recebeu mais 50 mil máscaras cirúrgicas? A gente já tem muita. O que eu respondi ao gabinete de crise foi, gente, é doação. Eu vou dizer não a uma doação? Não vou. Eu não vou. Agora, a quantidade, o item que está sendo doado e a qualidade, a gente só sabe quando chega aqui, Sueli. Se a gente não disponibiliza isso para as unidades, eu acho que as unidades aqui são unidades gestoras. Então, é para isso que tem um gestor lá, para dizer o que é necessário, se aquele item está inconsistente, não está bom para utilização, e devolver isso ao SEMA. Nós somos uma rede de trabalho. Não cabe ao SEMA ficar abrindo lote por lote, olhando se aquela máscara tinha condições ou não de ser usada. É claro que amostras aleatórias, elas são feitas, mas o volume de trabalho do que a gente está recebendo de compra e doação e a logística para atender todas as unidades, ela tem uma intensificação gritante, é exorbitante.
tá? Então, isso que eu tinha a falar quanto aos EPIs. Quanto à racionalização, foi uma coisa que eu questionei por conta de vários apontamentos que eu recebi, e o que acontece? Foi feito por um protocolo com a equipe do Sírio-Libanês, que é do apoio do Ministério da Saúde, junto com a Suzane. Quando eu cheguei, isso já estava pronto, e eu não descartei, porque eu entendo que ou a gente caracteriza tipos de kit para tipo de atendimento, ou a gente vai ficar sem EPIs em curto prazo de tempo. Então, existe uma nota técnica da Vigilância em Saúde, junto com a Suzane, junto com essa equipe do Ministério da Saúde, onde foram feitos kits. É claro que a gente gostaria de colocar N95 em todo mundo, gostaria de dispensar, além do que a legislação preconiza, claro que gostaríamos, mas a racionalização dos itens, infelizmente, ela é necessária, Suelen. Eu não estou afirmando e nem dizendo que as pessoas devem trabalhar sem EPIs de forma alguma. Porém, a racionalização, infelizmente, nesse momento da pandemia, ela é uma estratégia que a gente faz para que no outro dia, outro colega possa ter o EPI para trabalhar, tá bom? Ok, obrigada, doutora. Deixa eu só passar uma informação. Eu estou acompanhando o chat, mas eu não estou conseguindo digitar, mas eu sei a relação de quem quer falar, tá? Agora é a conselheira Sheila, doutora, que quer a palavra. Pode falar, Sheila. Sheila, você está presente ainda? Desculpa, meu microfone estava desligado, perdão. Mas Só um agora minutinho, estão Sheila. ouvindo? Sheila, clique ali para botar a sua imagem, que não está aparecendo, por favor. Ah, ok? Tá ok. Tá certo. Pode falar agora. Tá. Então, agradecer pela oportunidade que estamos reunidos, um momento tão diferente, e também dizer que nós estamos num momento tão difícil no nosso estado e que pessoas novas chegam, pessoas que devem receber o nosso acolhimento, né? Essa é a nossa participação também dentro de um conselho de saúde do estado, que é muito importante. Eu sou conselheira titular, Sheila Viana. Eu sempre apresento dizendo que nós temos um espaço democrático dentro do conselho. E cada representação de conselheiros que agrega nesse conselho é importante. E eu escutei as falas dos conselheiros, e eu quero também aqui dizer que são profissionais que estão dentro do Conselho de Saúde, enfermeiros, profissionais de saúde que estão na linha de frente. Receba aí o nosso forte abraço, também receba o acolhimento da secretária, que não é daqui do estado, mas se torne aqui uma grande manauara, né? Receba esse acolhimento dos nossos amazonenses. Eu sou daqui, da cidade de Manaus, eu nasci aqui, me criei aqui, né? Estudei aqui há muito tempo, em escola pública, e me formei também. Sou conselheira, mas tenho uma história aí também na minha área de profissão, que sou assistente social. Estou na representatividade da sociedade civil organizada, e espero que nós possamos ter êxito no momento que nós estamos enfrentando no Estado. A saúde, ela passou por tantas dificuldades, e a secretária e presidente do Conselho, eu tenho a lhe dizer que nós queremos seguir realmente com o nosso calendário de reunião, que ele seja realizado, que já foi organizado,
mas que nós, como conselheiros, possamos ter respostas, tipo, eu penso que no decorrer de que nós começamos nesse conselho, com tantas dificuldades, o conselho estava desativado, um conselho que não funcionava, um conselho que não sabíamos de reuniões, né? E hoje, eu penso que como a gente está numa construção, começando tudo do novo, a gente tem muito a ter êxito e participar de um momento tão democrático dentro desse conselho, na questão do público, da população desse Estado. Porque a gente tem que dizer para nós mesmos e colocar essa definição, senhora presidente Simone, que nossas reuniões elas devem ser abertas, elas não podem ser secretas, né? Isso é utilidade pública. E quando nós falamos em utilidade pública, nós temos também que pôr aqui a questão de tudo que perpassa pelo Conselho, o Conselho precisa saber, de documentos, de contratos, de tudo que vai ser pedido para nós como cobrança daqui mais à frente, né? Então, nós temos essa dificuldade de saber como é que estão andando os contratos, como é que estão andando essas documentações. Quando chega para nós, já chega com tempos passados. E nós temos que ler, temos que nos respaldar, porque vamos assinar, né? Que vamos assinar. Então, eu deixo aqui também uma estratégia para que nós possamos ver a participação da sociedade civil organizada em estratégias para também contribuir com a saúde desse Estado, né? Nós temos aí também, eu vou colocar, instituições que elas podem agregar para dar parcerias de contribuição, de propostas, né, de ideias, né, para que a gente possa construir junto um conselho muito uma história melhor para o Estado e que nesse momento de que nós não esperávamos nós não esperávamos uma situação tão crítica, pior ainda com uma pandemia, né? Mas estamos passando por isso e que nós possamos ter essas estratégias. Eu penso que todo mundo é capaz, ninguém pode ser excluído de trazer alguma ideia, de apresentar uma proposta e ela possa ser recebida com acolhimento, né? Na minha vida eu aprendi isso porque também há muito tempo da minha vida que eu comecei, já após adulta, mãe, eu conheci um serviço muito importante que foi a Pastoral da Criança, né? Que vem aí da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que nós, como solidários que somos, nós aprendemos dentro de uma organização tão importante que é a Pastoral da Criança também, ensinar que coisas tão fáceis de ser evitadas da saúde, da prevenção, da saúde sanitária que nós temos que ter, né? A gente pode também contribuir. É isso que nós temos que definir. Antes de qualquer questão de denúncia que temos que fazer, de fiscalização, e propor também, nós temos também que fazer a nossa parte de comunhão, né? A nossa comunhão, a nossa união, a nossa participação, as nossas ideias, as nossas propostas, elas devem ser sempre bem recebidas por todos os que fazem parte desse Conselho de Saúde, né? E eu quero agradecer também essa oportunidade de poder falar com você e saber que sentimos falta realmente da questão da liderança dentro desse conselho, né? E vamos daqui para frente fazer com que nós possamos realmente caminhar de uma forma prudente, né? Uma forma sensata e uma forma que possamos definir as ideias e propostas para a construção de uma saúde plena para o nosso Estado, para os nossos municípios, né? Porque também o Conselho faz parte também de estar acompanhando a saúde nos municípios, principalmente a saúde aqui na capital, em Manaus. Vou dizer assim, a nossa tarefa, né, como uma grande instituição pública que nós somos, que é um Conselho de Saúde, a gente
ter esse êxito, né, de cada um e de cada uma. Obrigada, seja bem-vinda, uma boa noite. Obrigada a todos os conselheiros também. Oi, Sheila, obrigada, viu, pelas palavras, ótimas colocações que você fez. Realmente, essa aproximação, esse diálogo, não só como presidente do conselho, como secretária, né, ele é fundamental, né? Suas colocações foram perfeitas no sentido de transparência, né, e de acréscimo no que pode ser feito aí para toda a população do Amazonas. Só um adendo nas questões das decisões do Conselho, a gente pode fazer um trabalho de envio de documentação para a Alexandra dentro do que vocês entendam que seria um tempo hábil para vocês analisarem. Né? Isso é uma solicitação que eu ouço de todos os conselhos onde eu fui presidente, eu fui membro. Realmente, a documentação chega muito em cima da hora e para uma análise mais adequada, né, mais tranquila, até mesmo uma discussão de mesa, então, isso a gente pode, sim, pactuar e fechar com a Alexandra e a gente enviar as documentações sempre que necessárias com um prazo para que vocês possam avaliar e criar até conceitos ali e levantamento de dúvidas, tá bom? Muito obrigada pelo acolhimento, espero retribuir com o meu conhecimento esse anseio que tanto o Conselho quanto a saúde do Amazonas trazem, né? Não para essa luta, mas trazem aí no dia a dia da necessidade de melhora da assistência. Ok. Doutora, a última, primeira rodada da fala é a dona Maria de Guadalupe, que quer falar, e na sequência, o doutor João, o Jamerson e o Marcos, eles pediram para fazer uma réplica, e eu acho que a gente já está com 1h20 de reunião, a gente pode começar aos encaminhamentos também, tá? Guadalupe, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Secretária Simone, eu gostaria muito de te desejar boas-vindas do fundo do coração, mas, sinceramente, no momento eu não consigo. Eu sou muito verdadeira no que eu gosto de falar, e eu gosto de falar o que eu sinto no meu coração. A gente só fala aquilo que a gente está guardado no coração. Sei que a senhora não tem culpa, né? Seria então, ao governador, eu não engolia o secretário na pandemia. Eu não estou ouvindo a Guadalupe, gente. Tá falhando muito a fala dela, Guadalupe. Tá falhando? Tá ouvindo agora? Eu não ouvi. Já? Eu acho que tem algum microfone aberto. Pode ser a internet eu acho que o microfone da Sheila está aberto. Eu vou desligar o meu. Espera aí. Vamos de novo, Guadalupe. Então, boa noite a todas e a todas. Eu falei que eu gostaria de te desejar boas-vindas do fundo do coração, mas eu não sou hipócrita, eu sou verdadeira, eu gosto de falar aquilo que o meu coração está sentindo. E nesse momento eu não consigo, porque ainda não engoli a troca do governador, a troca de secretário em plena pandemia que o nosso estado estava enfrentando, né? A senhora não tem culpa nenhuma, né? E eu também não estou aqui lhe cobrando milagres e nem mágicas. Eu só quero que a senhora faça o melhor que puder pelo nosso estado do Amazonas, pelo esse povo tão sofrido, realmente que eu vejo, já perdi várias pessoas, familiares, amigos, todos, então é um período assim muito dolorido, que nós todos os amazonenses estamos passando. Né? Então, eu não consigo lhe dizer isso, eu sei que a senhora não tem culpa nenhuma, mas a minha visão é essa. Mas eu gostei muito da resposta da senhora para o Marcos.
Se a senhora fizer aquilo que a senhora falou, a resposta que a senhora deu para o Marcos, a senhora vai ter uma aliada com a senhora também. Lupe Pérez, estou no assento das entidades religiosas, representando a Caritas Arquidiocesana da nossa Igreja Católica e todas as outras religiões também. Também faço parte, sou uma agente da Pastoral da Saúde, ministra da Palavra e da Eucaristia da comunidade da área missionária São Paulo Apóstolo. Então é isso, eu vejo o nosso povo assim chorando, clamando, a gente está sofrendo com essa pandemia que a gente está vivenciando. E eu realmente fico triste de ver o meu estado do Amazonas, a minha cidade de Manaus, sou cabocla amazonense, nascida no município de Fonte Boa. Gente da terra, que tem gente também muito capacitada para também assumir a Secretaria de Saúde, qualquer outra secretaria, né? Nada contra a senhora. Nada contra a senhora. Tem vários amigos de outros estados também. Mas aqui é tipo um repúdio ao governador do estado, sabe? Então eu quero que a senhora faça o melhor que puder para o nosso estado do Amazonas. É isso. Guadalupe, obrigada pela recepção. Eu também sou uma pessoa muito transparente, gostei muito da sua transparência. Quero desconstruir a substituição do Tobias pela minha pessoa. Primeiro, que o doutor Tobias, ele, além de ser uma pessoa da pesquisa, ele é uma pessoa de muito bom coração, de muito conhecimento, e a saída dele com a minha chegada foi algo muito saudável. Então, eu quero que vocês... É claro que a troca de qualquer situação, de qualquer gestor, numa situação de crise, ela pode ser entendida como uma decisão errada, mas... como o governador anunciou, já existia uma discussão para dentro da secretaria com o doutor Tobias para ele sair da gestão e voltar para o âmbito da pesquisa, que é o local como ele se sente confortável, né? Como falei no início, não fiz nenhuma crítica e não vim aqui para fazer crítica nenhuma, inclusive todo o plano operacional do combate ao Covid, ele não foi mudado em nenhuma instância, ele foi acrescido. Então, algumas coisas que foram acontecendo no decorrer da pandemia, elas foram incluídas por necessidade da pandemia, né? Então, com o aumento do número de óbitos diário, foi necessário colocar as questões das câmaras frigoríficas, com o volume de pessoas para atendimento na sala rosa, foi necessário, numa discussão técnica da Suzan, colocar as tendas para fazer a triagem externa. Então, assim, eu particularmente gostaria que você tirasse isso do coração, porque a troca do gestor, ela não veio efetivamente no momento da pandemia. Era algo que já havia sendo discutido para dentro da gestão. É claro que questões, não vou dizer políticas ou qualquer outra coisa, porque eu sou uma pessoa muito técnica e muito transparente. Então, uma crítica de troca de gestor, não só no Estado, a gente tem visto aí troca de gestores, não só em caso de pandemia, elas acontecem, Guadalupe. Isso é natural. Espero ficar aqui um bom tempo, mas se não for possível, o governador vai escolher outro gestor. Pode ser um gestor daqui ou pode ser um gestor de fora. Por que hoje o Japão é uma potência? Por que a China é uma potência? Porque eles trouxeram pessoas de fora do país para agregar no conhecimento que existia ali. Então, assim, da crítica de vocês receberem pessoas de fora, eu entendo que o SUS, ele é uma única coisa. Então, ele tem a característica do Amazonas, as particularidades do Amazonas, as dificuldades e os desafios do Amazonas. Mas uma pessoa, eu sou brasileira, você é brasileira, você pode ir para qualquer outro lugar do estado, atuar
nas questões que você acabou de me dizer, religiosas, como eu também já atuei em São Paulo, e eu acho que você tem que ser muito bem recebido em qualquer outro estado, para fazer o que você sabe fazer aqui. Então, eu só vim de fora fazer o que eu sei fazer no país, porque a gestão do SUS, ela é tripartite. Ela é tripartite, ela é em âmbito nacional, ninguém vai inventar roda no estado do Amazonas, nós acabamos de ser o primeiro estado a publicar habilitações de leitos de UTI, não sei se vocês viram isso foi uma luta da nossa capacidade técnica, da equipe que está para dentro da Suzano. Nós vamos receber aí cerca de 27 milhões, não foi só a Simone que fez essa conquista, foi o estado do Amazonas, né? Nós tivemos proporcionalmente um número importante de habilitação de leitos, nós vamos precisar desse dinheiro, nós vamos precisar. Agora, é uma crítica que está dentro do seu âmbito, do seu olhar, e eu respeito, eu só estou nesta oportunidade, como é uma oportunidade de apresentação, que mudança de gestor, seja numa pandemia, eu fui muito criticada por largar onde eu estava. O meu prefeito me criticou, a minha família me criticou, porque eu também larguei outra gestão para vir aqui fazer alguma coisa. Então, saiba que as críticas, elas são respeitadas, elas são oriundas de cada pessoa deve e pode entender como algo favorável ou não, mas quero que você entenda que o governador está tentando ser assertivo. Ok, doutora, agora o doutor João Bardoni quer a palavra, e eu sugiro que a gente seja bem breve para a gente começar a finalizar e a ver os encaminhamentos, tá? Pode falar, doutor João. Doutora Simone, só reforçando a questão da minha postura antes das reuniões, é exatamente isso. Seriam outros encontros que nós poderíamos trazer mais informações, questões relacionadas ao Covid. Eu acho que é isso que nós precisamos muito nesse momento. E como bem a senhora colocou, as pessoas que fazem parte do conselho têm diversas formas de contribuir. As pessoas próximas da comunidade, eu represento os trabalhadores, né, da saúde, mas também faço parte da Universidade Federal do Amazonas. Então, tem muitas coisas que nós podemos contribuir nesse processo. Eu acho que tem meios aí para dar, até mesmo para que possa ser tomada, para que a secretaria e o governador possam tomar algumas decisões. Uma coisa que eu senti muita falta aqui, desde o início, até cheguei a comentar um pouco sobre isso, é o que o Nordeste fez. O Nordeste foi atrás de um consórcio, buscou pessoas especializadas, até mesmo para dar amparo a algumas decisões. E aí eu acho que isso é uma das contribuições, né, para que o Conselho possa dar para a Secretaria, né, e também para o governo do Estado. Então, essas reuniões, a propositura dela realmente é nesse sentido, para que nós tenhamos reuniões relacionadas ao Covid. Nós já tínhamos feito uma proposta, essa proposta, eu acho que não sei se já foi protocolada, da criação de um comitê do Covid junto ao Conselho, né, para que a gente pudesse também dar mais assistência, principalmente para as demandas que chegam a nós enquanto conselheiros. Acho que isso que também é importante. Era aí. Tá ótimo, João. Eu acho que eu concordo com a sua colocação, acho que a gente pode deixar, inclusive, não sei se a Alexandra estava fazendo anotação de quem concorda ou não com essa reunião quinzenal. Agora eu deixo para vocês decidirem se vocês querem elaborar, elencar entre vocês uma votação para um comitê, ou se mantém a reunião aberta para todos. Vai ficar a decisão de vocês. Doutora, deixa eu só falar, eu acho que eu vou precisar de um tempo para dar uma resposta. Vou lhe explicar duas coisas. Todo mundo optou por manter o calendário de reunião e mais uma reunião a cada 15 dias. Foi a maioria, né? Pelo menos 4 optaram por uma reunião a cada 15 dias. E sobre o protocolo do assento, doutor João, foi protocolado já também, junto ao CIGED,
encaminhado para o gabinete, então a doutora vai tomar ciência mais hoje, mais amanhã, e eu estou recebendo um e-mail, mas é no meu e-mail privado, um chamado do Conselho Nacional sobre um comitê, eu não consegui nem ler direito aqui, ó, é um comitê, para quê? Para quê? Comitê de Operações Especiais, dizendo que, nos chamando para fazer parte, eu não entendi direito, então eu acho que qualquer assunto sobre isso daí, eu vou precisar ler e sentar com vocês novamente, conversar, para a gente ver como conduzir isso daí, tá? Agora é o Jamison com a palavra, tá? Mais uma vez, boa noite, né? Já de noite. Doutora Simone, como a senhora falou que a senhora já foi membro do conselho, já presidiu o conselho e volta a presidir o nosso conselho, eu queria lhe fazer uma... Eu não estou ouvindo, Jamerson. Para participar da reunião, que essa reunião é uma reunião de apresentação da presidente do conselho. E eu solicitei da secretária executiva que convidasse os suplentes para participar desta reunião. E não sei se ela fez o convite ou se não foi atendido. Nada contra com as outras pessoas que estão aqui participando da reunião, que não são conselheiros. Esse é o questionamento. E um outro questionamento é de que forma, como que a secretaria vai estar vendo a questão dos parentes indígenas. Uma vez que eu sou descendente indígena, venho da descendência cocama, e os nossos parentes, o nosso povo tem sofrido com essa pandemia, não só aqui local, tenho visto em outros locais também. E eu gostaria de uma resposta da secretaria de que forma vão tratar os parentes indígenas nessa pandemia que estamos vivendo. Doutora, sobre a questão que ele está colocando sobre os suplentes, só um suplente não foi chamado, até porque eu não vi a sua solicitação, e o conselho só tem um suplente, porque o resto são suplentes que estão respondendo como titular. O resto, os outros vagas não tem suplência, tá? Tá certo. Temos dois suplentes, a dona... Temos o... Como é que é o nome dele, rapaz? Que eu esqueci agora. Cecília. A dona Cecília e o Lorisval. São dois suplentes. Não temos só um suplente. São dois suplentes. Aldenor está? Não estou vendo a Aldenora, mas ela foi convocada. Ela justificou que não ia participar da reunião, a conselheira Aldenora. O conselheiro Lorisval. Ele é suplente, aí não foi convocado. Ok, vamos continuar na sequência aqui. Marcos, o conselheiro Marcos estava pedindo para tréplica, e eu acho que depois a gente pode ver o que a doutora Simone tem para encerrar, certo? Eu não ouvi a resposta da doutora Simone a respeito do questionamento que eu fiz. Gente, me desculpem, qual que é a última fala? É a do Jamerson, não é? Sim. Da questão indígena. Não é das comunidades indígenas, dos familiares? Tá, o Cássio está aqui comigo, nós tivemos, inclusive, uma discussão com a equipe do Ministério e com a doutora Rosemary, da Fundação, quanto à assistência, não aos familiares, mas quanto à assistência da população indígena, que é vinculada direto à instituição do Ministério da Saúde, né? Não é uma correlação direta da Secretaria de Estado. Porém, o Cássio tem, inclusive, mais alguns detalhes, inclusive da gente fornecer leitos e eles nos promoverem questão de equipamento e RH para inclusão, para que a gente possa dar um aporte maior, tá, Jamerson? Doutora Simone, eu posso explicar.
o que ficou definido na reunião. Fazer essa abordagem a gente tem discutido isso, mas ele tem acompanhado de perto. Boa tarde a todos. Nós tivemos uma reunião, o governador estava presente, o secretário da capital estava presente, o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, o chefe do DCEI Manaus, representantes do Condize e representantes da FUNAI. O que ficou definido? Que eles não iam mais fazer um hospital de campanha, eles queriam a disponibilidade de 20 leitos no Hospital Newton Lins para atendimento de indígenas. O que nós do Estado colocamos? Que eles falaram que teriam recursos financeiros para alocar para a gente. Só que nesse momento, mais importante do que recursos financeiros, a gente precisa de equipamentos, insumos e RH. Então, a gente está fazendo um documento, teve uma reunião com o Ministério Público Federal e tudo mais, para solicitar da CESAI que eles encaminhem equipamentos, insumos e RH para que a gente possa atender os indígenas no Hospital Newton Lins. Então, solicitamos também que, como os hospitais do interior vão fazer o atendimento nos municípios desses pacientes, que eles recebam um recurso de aporte para ajudar no atendimento de pacientes COVID nas unidades hospitalares do interior. Porque tem vários hospitais do interior que não recebem o IAEPI, que é o Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas. Então, a gente vem conversando de uma maneira bem transparente. A gente falou que o fluxo que vai seguir é que da CASAI, esses pacientes sejam encaminhados, das CASAIs no estado, esses pacientes sejam encaminhados para as UBS de referência para síndrome gripal. Se o paciente estiver bem, é medicado e vai para casa. Se precisar ser hospitalizado, vai para alguma unidade hospitalar, ser internado. Se for no interior e houver necessidade de vir para uma UTI na capital, vai vir para o aeromédico. E se for na capital, ele de uma unidade de menor complexidade, ele vai ser encaminhado para uma unidade de maior complexidade, onde tenha UTI. Então, é assim que a gente está pactuando o fluxo de atendimento de indígenas na rede estadual de saúde. Ok, conselheiro Jamerson, a gente pode continuar? O Marcos quer falar. Eu ainda gostaria da resposta da secretária a respeito dos suplentes. Eu não vi o seu e-mail pedindo para chamar suplência, eu estou vendo até agora, e na verdade eu tinha até esquecido que a doutora Cecília era suplente, para mim só faltava o Lorisval, mas o senhor, como conselheiro, poderia ter chamado, eu acho que sem problema nenhum. Pode falar, conselheiro Marcos. Ok. Secretária, para encerrar, uma boa noite. Agradecer a todos os conselheiros, debate muito bom. Momento de colocar o coração realmente para fora. Como está aqui por alguns, você... Ela ia falar com o pai dela. Claudinha, desliga aí o áudio, Claudinha. Oi. Desliga teu áudio, Cleidinho. Desliga Tá teu bom, áudio. já vai. Desculpa. Recapitulando, voltando. Agradecendo, secretária, suas palavras, era isso que eu queria ouvir. Em alguns momentos, busquei o Conselho Nacional para ter orientações de tudo aquilo que é das nossas prerrogativas, dos nossos interesses como um conselheiro. E a nossa ideia nunca é destruir o governo, porque isso não é saudável para a gente. A nossa ideia é sempre assessorar, é sempre dar um apoio, um suporte, até porque para a gente é saudável uma continuidade, mas de forma justa. Assim, pelo que a senhora falou
peço perdão também pela franqueza nesse momento. Eu não sei quanto a senhora vai ficar, porque se a senhora está no sangue a vontade de ajudar o povo, não é isso que a gente tem sentido dentro de tão pouco tempo desse conselho. Sentimos sim dificuldades, sentimos sim orientações. Acabei de ver o e-mail que recebemos da dona Alexandra. Isso para a gente é raridade. Isso para a gente é raridade. Isso para mim particularmente, já vejo um diferencial na sua posição como gestora. E se a senhora quiser meu contato, pode pegar com a Alexandra, e eu fico à disposição, porque nós já trabalhamos voluntariamente. Eu fico à disposição em qualquer situação que o Conselho precise avançar na questão de publicação, não para defesa do governo, mas para defesa da secretaria, na gestão daquilo que precisa ser transparente e daquilo que a sociedade precisa ouvir. Sabemos das dificuldades, mas sabemos que muita coisa pode ser melhorada, muitas coisas podem evoluir, uma vez que quem estiver abaixo da senhora responda à altura do seu conhecimento, que tenha na veia a vontade de ajudar a população. Deus lhe abençoe, lhe proteja, e conte comigo. Eu, particularmente, procuro sempre fazer o melhor, escutar os dois lados, mas vou voltar à minha fala. Eu tenho procurado muitas das vezes o Conselho Nacional para que eu não seja ameaçado, para que eu não avance daquilo que é do meu direito, para que eu não tenha a razão dentro desse processo. Boa noite para a senhora, secretária. Muito obrigado. Boa noite, Marcos. Obrigada. Doutora Simone, a senhora me permite, eu estou com o pessoal do Conselho Nacional me chamando no celular. Eu acho interessante a gente dar uma encerrada na reunião aqui. As apresentações já foram feitas e eu pautei que é manter o calendário de reuniões. Essa comissão que o Conselho Estadual já vinha tendo retomar, e inclusive pedir com que eles reavaliem a situação do plano de ação que eles tinham montado para lhe apresentar, já que a senhora está assumindo de novo a posição de presidente. Então a senhora precisa ter ciência que eles já vinham trabalhando nisso daí. Os documentos que foram no CIGED, que a dona Júlia já tinha me falado que as respostas já estavam sendo encaminhadas, então, passar, e que eles tenham tempo também da leitura dos documentos que a senhora pediu que eu enviasse para todos eles. Eu acho que isso aí tem bastante material. Então, daqui até sexta-feira, a gente trabalha, eu reestruturo todo esse novo andamento e eu passo para a senhora aprovando, a gente repassa para eles e aumenta o contato e aumenta isso. Pode ser? Tá ótimo. Eu acho Pode que... ser, sim, Alexandra. Então, a senhora só me permite que a gente encerre aqui para eu conseguir falar com o pessoal, com o secretário executivo do Conselho Nacional, porque eu não estou conseguindo... É importante essa ligação. Na próxima reunião eu explico para vocês, mas é importantíssimo o contato com o COI, tá? Tá, ok, então. Senhores, uma boa noite. Alguém... agradeço a presença de todos, da doutora Simone, doutor Cássio, doutor JP, doutor Heleno. Aquele abraço para o senhor, muito obrigada. Doutor Ítalo, obrigada por vocês. Conselheiros, Cledinir, Marcos, Luana, Jamison, o meu corpo técnico, a Meriane e as meninas que ficaram aqui até agora com a gente, muito obrigada, um bom descanso e eu chamo vocês em breve, tá? Boa noite, Alexandra, boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, agora vamos pro plantão.